Olá, nesse vídeo então eu vou explicar como a gente consegue descobrir a posição dos genes no cromossomo e como a gente consegue fazer para calcular as frequências de recombinação dos diferentes tipos de crossing over, né? Que a gente pode ter crossing overs únicos e crossing overs duplos. Então, primeiramente, que a gente tem aqui então um cruzamento entre indivíduos heterozigotos que estão em acoplamento, né? Então, os genes dominantes estão em um cromossomo homólogo e os genes recessivos estão em outro. E esse indivíduo, então, foi cruzado com um indivíduo recessivo para todos os genes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que essa posição que foi colocada dos genes A, B e C, ela não é a posição correta, a gente ainda vai descobrir isso. E aí a segunda coisa que a gente tem que saber, né, são as possibilidades de tipo de crossing over que podem acontecer para a formação dos gametas do indivíduo 1 principalmente, porque do indivíduo 2 só vai ter um tipo de gameta. Então vamos imaginar que esse aqui é o parental 1 e este é o parental 2. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui os genes nesses cromossomos homólogos aqui, para a gente entender as possibilidades de recombinação. Então, vou colocar em todos. Num primeiro momento, então, o que pode acontecer é não ter nenhum tipo de recombinação. Então, esses cromossomos só vão se separar lá na formação dos gametas. E aí, a gente vai ter dois tipos de gametas aqui. Um tipo, então, com os genes A, B e C, todos dominantes. E outro tipo com os genes A, B e C, todos recessivos. Azinho, Bzinho, Czinho. Então, a gente pode ter um primeiro tipo de crossing over, né? Que é aqui neste primeiro, entre esses primeiros genes. E aí, aqui, desse outro lado, vai ser assim. Então, aqui vai ser assim. E o outro vai ser aqui. Então, vamos ver os outros tipos que podem ter também. Então, outro crossing over pode ser entre os dois últimos genes. E a gente pode ter o crossing over duplo também, que é quando vai combinar o primeiro alelo com o segundo alelo do outro cromossomo homólogo, e aí volta pro terceiro alelo do primeiro cromossomo. E aí, agora é só colocar aqui. Então, a gente vai ter gametas com azão, Bzinho, Czinho, azão, Azinho, Bzão, Czão. Aqui a gente vai ter gametas com os cromossomos Azão, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, Czão. E aqui, né, no crossing over duplo, a gente vai ter Azão, Bzinho, Czão e Azinho, Bzão, Czinho. Então, lembrando aqui que a gente está fazendo os gametas aqui do parental 1, né? As possibilidades de gameta, pensando nos tipos de crossing over que podem acontecer. Para o parental 2, não tem muito segredo, né? Porque a gente tem todos os genes recessivos. Então, por mais que haja crossing over aqui entre esses genes, só vai ter um tipo de gameta, que é o Azinho, Bzinho, Czinho. Só esse tipo. Então, agora, cada um destes gametas
pode se recombinar com o gameta do parental 2, com este gameta aqui. Então, agora a gente vai ver, né, a gente já tem as frequências fenotípicas, né, e genotípicas deste cruzamento aqui, e baseado nisso, agora a gente vai encontrar as frequências de recombinação, e com as frequências de recombinação também a gente pode entender como que esses genes estão dispostos nos cromossomos. Um detalhe importante de lembrar aqui, que o cruzamento, então, aqui desses gametas não recombinantes com este gameta aqui do parental 2, vai aparecer em maior frequência nos descendentes. Ou seja, deste cruzamento aqui, os descendentes que vão aparecer com maior frequência são os não recombinantes, seguidos, então, pelos descendentes que apresentaram apenas um crossing over na formação dos gametas, e por fim, o que vai aparecer em menor frequência vão ser, então, os descendentes com 2 crossing overs. Bom, deste cruzamento aqui, então, né, desses indivíduos aqui com esses indivíduos, a gente acabou de ver, então, as possibilidades na formação dos gametas, dependendo dos tipos de crossing over. Então, destes 2 parentais, a gente obteve esta descendência que a gente tem aqui. Então, lembrando que aqui, esses primeiros, né, genes aqui em cima são do parental 1 e os de baixo são do parental 2, né? Porque esse indivíduo herdou, então, um cromossomo homólogo do parental 1 e um cromossomo homólogo do parental 2. O parental 1 tinha, então, algumas possibilidades de recombinação, mas o parental 2 não, só poderia ser Azinho, Bzinho, Czinho. Agora, o que a gente vai fazer? Com base no número de descendentes, a gente vai saber se eles são recombinantes ou não, se eles sofreram um crossing over ou 2 crossing overs. Então, lembra que eu falei que num cruzamento desse tipo, a maioria dos descendentes será não recombinante. Então, esses são os descendentes que apresentam a maior frequência e são, portanto, não recombinantes. Os que apresentam segundo a maior frequência são os que tiveram um crossing over. Aqui também, então, um crossing over. E, por fim, os que apresentam menor frequência, os 2 que apresentam menor frequência, tiveram, portanto, 2 crossing overs. Agora, com base nos indivíduos que tiveram 2 crossing overs, a gente vai determinar qual gene está no meio. Então, a gente vai pegar aqui esses 2 indivíduos que apresentaram 2 crossing overs. E o que a gente vai analisar aqui? A gente vai verificar aqui que nós temos 2 genes dominantes, enquanto a gente só tem um gene recessivo nesse indivíduo. No outro indivíduo que também sofreu 2 crossing overs, nós temos, então, 2 genes recessivos, enquanto que o Czão aqui é dominante. Então, só por aqui a gente sabe que o gene que está no meio é o gene C, porque ele é o único que difere aqui nesse cromossomo homólogo, porque enquanto aqui nós temos o Azão e o Bzão dominante, aqui a gente tem o Azinho e o Bzinho recessivo, o único gene diferente que tem aqui, né, a gente tem 2 dominantes e um recessivo, é o Czinho. E da mesma forma aqui a gente tem dois genes recessivos e só tem um dominante, que é o Czão. Então, dessa forma, a gente já sabe que o C tá no meio. Então, se a gente for desenhar um mapa, né, a gente vai ter o Azão e o Bzão nas pontas e o Czão no meio, né, ou Azinho, Bzinho, Czinho. Então, essa vai ser a ordem desses genes no cromossomo. Existe uma outra forma de resolver, que é pensar em todas as possibilidades que podem haver. Então, por exemplo, a gente pode ter o Azão no meio, o Bzão no meio ou o Czão no meio, e pensar lá nos crossing overs do parental 1. E assim a gente consegue também deduzir isso.
Então, eu vou fazer agora dessa outra maneira. Como que resolve, então, dessa segunda maneira, que é uma maneira bem mais trabalhosa? Então, a gente vai pensar em todas as possibilidades, como eu já havia dito. Então, a gente vai pensar que uma possibilidade é o Bzão no meio, como a gente já fez. Outra possibilidade é com o gene C no meio. E a terceira e última possibilidade é com o gene A no meio. Lembrando aqui que não faz diferença se for A, B, C ou C, B, A, tá? É a mesma coisa, nesse momento não vai fazer diferença. Então, essas são todas as possibilidades que a gente tem dos genes estarem no meio. Agora, a gente vai ter que imaginar os crossing overs duplos que vão acontecer ali entre esses cromossomos homólogos. Só relembrando que isso daqui são os gametas do parental 1 lá, que a gente já fez antes, quando a gente deduziu que o B estava no meio só para resolver esse primeiro pedaço. Agora, a gente vai pensar em como que poderiam ser formados esses gametas de acordo com a disposição dos genes. Então, qual gene que está no meio e qual gene que não está no meio. Então, aqui eu coloquei todos os possíveis crossing overs duplos, né? Dependendo ali do tipo de gene que tá no meio. Então, aqui a gente vai ter os seguintes gametas. Azão, Bzinho, Czão, ou Azinho, Bzão, Czinho. Aqui a gente vai ter, então, Azão, Czinho, Bzão, ou Azinho, Czão, Bzinho. E aqui a gente vai ter Bzão, Azinho, Czão, ou Bzinho, Azão, Czão. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que avaliar qual dessas 3 possibilidades aqui, né, ou dessas 6 possibilidades, são iguais aos crossing overs duplos. Lembrando que eles não estão na mesma posição, porque aqui, nesse caso, a gente colocou o B no meio só para resolver, só para fazer os gametas do parental 1. Então, vocês percebam que aqui a gente tem Azão, Bzão e Czinho. O único desses 3 que é Azão, Bzão e Czinho é este daqui. E o segundo lá, que teve 2 crossing overs, né, que é este daqui, ele é Azinho, Bzinho, Czão. Então, aqui, Azinho, Bzinho, Czão. Então, só pode ser esse o tipo de distribuição desses genes no cromossomo. Então, se a gente for desenhar o mapa aqui, novamente, a gente vai ter A, o B na ponta e o C no meio. Agora, eu reorganizei todos os genes aqui de acordo com o gene que está no meio, que é o gene C. Então, percebam que antes estava A, B, C, agora eu coloquei tudo A, C, B para todos. E só arrumei ali, né, a disposição de acordo com o crossing over que houve em cada tipo. Então, só arrumei, só reorganizei. Agora, a gente vai calcular as frequências de recombinação entre os genes A e C, e as frequências de recombinação entre os genes C e B, e as frequências de recombinação dos crossing overs duplos. Então, eu vou colocar aqui crossing overs duplos. Então, a gente vai calcular esses 3 tipos de frequência de recombinação. Então, onde nós tivemos crossing over entre os genes A e C? Nós tivemos aqui. Nós tivemos aqui, então perceba que é Azão e Czinho, não é? Então, eles recombinaram, porque o Azão estava no mesmo cromossomo homólogo do Czão. Então, se aqui a gente tem Azão, Czinho, é porque eles recombinaram. Nós temos aqui também, nós temos aqui. Aqui nós não temos, porque é Azão, Czão, então eles estavam no mesmo cromossomo homólogo e permaneceram. E aqui embaixo a gente também não tem. Então, são essas as possibilidades ali que eu coloquei. Então, agora a gente vai colocar todas essas frequências aqui, todos esses números de descendentes. Então, 50 mais
52 mais 5 mais 3. Então, é a frequência de todas as possibilidades aqui, né, de crossing overs entre os genes A e C. E agora a gente vai dividir tudo isso aqui por 755, que é o número total de indivíduos desse cruzamento, e vamos fazer vezes 100%. E a gente vai obter aqui um total de 14,6%. E a gente vai fazer a mesma coisa para os genes C, e B, ou C e B. Então, vou pegar até outra cor aqui para diferenciar. Então, nos primeiros casos, a gente não teve crossing over, porque tá todos os dominantes num cromossomo homólogo, todos os recessivos no outro cromossomo homólogo, então não tivemos crossing over. Neste caso aqui, a gente também não teve, porque é Czinho, Bzinho, então tá certo. Neste caso, a gente também não teve, Czão, Bzão, tá certo. Aqui nós tivemos um crossing over. Aqui nós tivemos um crossing over, então, porque é o Czinho e o Bzão, não é Czinho e Bzinho. E embaixo é Czão, Bzinho, não é Czinho, Bzão. Aqui nós tivemos um crossing over também e aqui nós tivemos um crossing over também. Então, como que a gente calcula essa frequência? Vai ser, então, 5 mais 3 mais 43 e mais 41, dividido tudo por 755, que é o número total de indivíduos, vezes 100%, que vai ser igual a 12,2%. Com base nessas duas frequências de recombinação, a gente já consegue desenhar o mapa, então, né? A gente vai ter um mapa aqui, né? Como eu falei, vai ser A, B e o C. E a gente sabe, então, que a distância entre o gene A e C vai ser 14,6 MU, né, que é a unidade de mapa. E a distância entre os cromossomos C e B vai ser igual a 12,2 MU. Para a gente calcular, então, a frequência de recombinação, né, entre crossing overs duplos, existe uma matemática por trás que diz que a frequência de recombinação entre os genes A e B é igual às frequências de recombinação entre os genes A e C multiplicadas pela frequência de recombinação dos genes C e B. Então, existe uma matemática um pouco por trás, mas basicamente o que a gente pode fazer para resolver, para determinar essa frequência? Então, a gente vai pegar este valor aqui, que deu aqui, e vai multiplicar por esse valor aqui, simplesmente isso. Então, se a gente pegar 50 mais 52 mais 5 mais 3 divididos por 755, a gente vai ter um resultado de 0,146. Então, a gente está pegando a frequência de recombinação entre os genes A e C. Agora, então, a gente vai multiplicar pela frequência do gene C e B, né? De recombinação entre os genes C e B. Então, 5 mais 3 mais 43 mais 41 dividido por 755, a gente vai obter, então, 0,122, que vai ser igual a 0,0178. O que isso quer dizer, então, essas frequências que a gente calculou? As primeiras duas, né, as frequências de recombinação entre os genes A e C e os genes C e B, nos vão, então, dizer a distância que esses genes se encontram no cromossomo. Com base nisso, a gente consegue desenhar os mapas. Essa terceira frequência que a gente calculou aqui, o que isso significa? Isso significa que dos 755 indivíduos totais que a gente tem, se a gente multiplicar por 0,0178, nós vamos obter um total de 13,4. O que isso significa? Que a frequência esperada de indivíduos duplos recombinantes é de 13,4 indivíduos. Mas percebam que a frequência que a gente observou, na verdade, de duplos recombinantes é igual a 8. Então, essa frequência ela não vai ser certinha exatamente do jeito que é, porque existem todas aqueles detalhes que a gente já viu, né? Existe o acaso, existe algumas coisas que interferem nessas frequências, porque ela nunca vai ser perfeitinha como a gente espera e como a gente observa. E lembrando também que o mapa genético ele não é 100% preciso. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer para fazer o mapa e para calcular as frequências de recombinação.